dia, boa tarde pessoal, estamos aqui de novo para a nossa segunda aula da Meta 3. Essa aula a gente vai começar onde? A gente vai começar lá na página 12 com região e regionalização, que está aqui, ó, ok? Então lá, o que é uma região? Como eu sei? Região e regionalização são iguais, são diferentes? Então, região é uma parte do espaço que tem traços comuns e relativamente diferente das áreas vizinhas. Ou seja, é uma região que tem uma característica específica diferente das suas regiões vizinhas. Enquanto o regionalizar é o quê? É eu determinar critérios para regionalizar uma região. Eu posso pegar 2, 3 regiões de um mesmo local para fazer a regionalização do meu estudo. Por exemplo, eu posso regionalizar o planeta Terra de outra forma? Sim. No caso lá da página 12, vocês têm uma regionalização socioeconômica. Pegando o quê? Dividindo entre países do norte e do sul. Qual que é a característica? É o hemisfério? O critério utilizado é a linha do Equador? Não. O critério utilizado são os países que se desenvolveram primeiramente e são considerados países desenvolvidos. Tanto que lá no finalzinho ele busca a Austrália, a Nova Zelândia lá no hemisfério sul, tá? Então, o ato de eu regionalizar eu vou definir quais são esses critérios. O que é um critério? É aquilo que serve de base para comparação, é o modo ao qual analisamos uma coisa. Por exemplo, no Brasil eu tenho 26 estados e um Distrito Federal. Cada estado é uma região. Eu posso delimitar posso fazer uma regionalização de Mata Atlântica, que vai pegar praticamente todo o Brasil no seu litoral. Eu posso fazer a regionalização dos estados que possuem floresta amazônica no seu território. Então a regionalização vai ser feita a partir desses critérios. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É quem vai fazer o levantamento dos dados e das informações desse país. Todas aquelas tabelas de gráfico, de estatística, taxa de analfabetismo, mortalidade, natalidade, pessoas com dengue, pessoas com coronavírus, que a gente está tendo agora, todos esses dados são levantados pelo IBGE. O IBGE é quem apresenta esses dados de forma oficial, tá? Ele tem uma visão completa do país. E ele está sempre se atualizando, tá? Então ele tem por algumas funções a produção e análise de informações estatísticas, coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e análise dessa informação, porque não adianta só eu captar essa informação, ela tem que ser divulgada, ela tem que ser transmitida para os órgãos, tanto para o governo como para a população e para empresas em geral. Estrutura e implementação do sistema de informações ambientais. Tem que estar fazendo esse controle, esse levantamento, essas estatísticas todas em tempo real e atualizadas. Vai produzir também documentação e disseminação de informações. Como a gente teve aí há um tempo atrás, a produção de informações referentes à questão da queimada, né, no Brasil. O IBGE é quem deve se responsabilizar em fazer um levantamento do quê? Qual região foi mais atingida, quais são os focos e estar atualizando esses dados também. E coordenação de sistemas estatísticos e cartográficos nacionais, mapeamento, a descrição, a criação de mapas temáticos para algumas informações específicas do Brasil também vão ser elaboradas e transmitidas através do IBGE. Uma das entidades da administração pública federal, vinculada ao Ministério da Economia, tá? Ela é dividida em 4 diretorias e 2 órgãos centrais. Então, ó, elas têm que cobrir todo o território nacional. Então, ela tem que cobrir essas informações quanto às 27 unidades estaduais, sendo 26 capitais e um Distrito Federal. 27 supervisões da documentação e disseminação de informações. Um relatório, tudo que é informado tem que ter para todos os estados ou unidades estaduais. E existem 570 agências de coleta de dados nos principais municípios do território brasileiro. Sendo que a reserva do Roncador, tá, é um pouquinho distante ali de Brasília, mas ela também faz parte da
das diretorias do IBGE. Divisões regionais e oficiais, lá na página 15, tá? A gente tem evolução do território. No capítulo anterior, no capítulo 25, nós vimos a questão da construção e da formação do território brasileiro até o período da sua independência e sua configuração mais próxima do atual. Aqui a gente vai ver as formas que foram feitas e as tentativas de regionalizar esse nosso território. Então a gente tem lá em 1918, também era a República dos Estados Unidos do Brasil. A primeira regionalização vai regionalizar em região setentrional, norte-oriental, oriental, meridional e central, levando em conta aspectos físicos, como o relevo, a hidrografia, a vegetação e o clima. Já em 1940, onde já somos uma república federativa brasileira, tem a proposta de grandes regiões, tá? Reflexo do espaço regional. Então a gente vai ter norte, nordeste, centro, oeste e sul. Ainda não é a configuração próxima, mais próxima nossa hoje. Isso que em 1945 vai ter vários conflitos e problemas dentro do cenário brasileiro. Então vai ser utilizado as zonas fisiográficas. Então é levado a questão da gráfica, do mapeamento, da cartografia e a fisiologia, dividindo entre norte, nordeste central, norte oriental, leste setentrional, leste meridional, centro-oeste e sul. Em 1970, a gente tem a configuração mais próxima da atual, com algumas diferenças. O que tem? A região norte, os estados de Rondônia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Amapá, Rondônia, ainda não estavam consolidados. Tanto que, se vocês olharem no mapa da página 16, tem lá, território de Roraima, tá? Esses territórios ainda estavam se organizando e terminando a sua formação. E daí, em 1988, a gente tem a consolidação atual do nosso território. Definidas 5 regiões a partir das características histórico-culturais. Assim como aqui já vem sido levando em conta, o que? Não é só mais a questão física do território, não é só mais a questão do clima. Essa união física com a questão humana, social, hábitos, crenças e culturas, tá? Então começa a se deixar, por isso que nós temos características muito marcadas de cada região brasileira no nosso território, tá? Vamos lá para a página 17, pessoal. Página 17, o que são regiões metropolitanas? Nós já sabemos que existem as metrópoles. Metrópoles são grandes centros urbanos que vão ter a movimentação da economia marcada nesses territórios, grande industrialização. E vamos ter as metrópoles globais, que vão fazer a conexão desse mercado e vão ter grandes empresas como a Bolsa de Valores, regulamentadores administrativos e econômicos de diversos países, tá? Região metropolitana. Lá na página 17, vocês têm um mapa em laranjado que está mostrando a região metropolitana. Região metropolitana são aquelas cidades que ficam em torno dessas metrópoles. Elas têm uma grande função. Primeiro, elas disponibilizam grande mão de obra para a metrópole e também nas regiões, como é o exemplo aqui de Curitiba, região de São José dos Pinhais, Campo Largo, Campo Magro, né? Regiões que também, além de fornecer pessoas para o trabalho, também trazem o alimento, hortaliças, né? Subsidiam uma boa parte da alimentação da metrópole. Caracteriza por ter uma cidade principal e outras menores que são influenciadas. Então, a metrópole vai influenciar essa região metropolitana. Coloquei ali para vocês verem conurbação. O que é isso, conurbação? Por exemplo, foi criada Curitiba. Quando a Curitiba foi criada, as cidades metropolitanas estavam afastadas da capital. Conurbação é quando essas cidades crescem tanto que acabam se encontrando com a metrópole. Então, muitas vezes a gente vai para um bairro ou para uma região metropolitana mais afastada, a gente não sabe exatamente onde acabou Curitiba e começou a região metropolitana, porque elas já acabaram se unindo, encostando uma nas outras. A gente também, a distribuição de
determinadas de forma legal pela legislação federativa. Então, atualmente, existem 71 regiões metropolitanas em todo o nosso território nacional. Importante, a região metropolitana, muitas vezes, ela fornece quase que a maior parte da mão de obra para os grandes centros das metrópoles vem das regiões metropolitanas, ok? Tem essa relação bem próxima, porém a região metropolitana sofre grande influência econômica dessa capital. Pessoal, para a próxima aula, vocês vão fazer os exercícios da página 19, 20 e 21. E em seu caderno vão justificar as questões. Então, vamos lá. Páginas 19, 20 e 21, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer da mesma forma da outra atividade. O que for de múltipla escolha, vocês vão copiar o enunciado e justificar ela embaixo. O que for dissertativo, vocês podem, nessa atividade específica, vocês podem estar respondendo ela na apostila mesmo. Não esqueçam de colocar o número da página, o capítulo e qual o assunto que está se tratando, para vocês não se perderem na organização do caderno de vocês. Pessoal, nós temos perguntas, então não esqueçam de responder as perguntas lá, tá? Hoje a nossa pergunta para a segunda aula, nós vamos ter 3 perguntinhas. Então cite 2 exemplos distintos de forma de regionalizar o espaço no mundo. Eu quero que vocês busquem formas que já são utilizadas. Como que o mundo pode ser regionalizado? Países ricos, países pobres, regiões em conflito. Eu quero que vocês me apresentem 2 exemplos rapidamente, tá? Depois, por que o IBGE foi criado? Está lá na apostilinha de vocês, tá? O que fez surgir a necessidade da criação desse órgão? E a terceira questão, o que são municípios limítrofes? Também está no texto de vocês. Qualquer dúvida, compartilhem em Iônica. Coisas que vocês acharem interessantes, relevantes ou até mesmo irrelevantes, também publiquem para a gente estar construindo esse conhecimento juntos. Pessoal, um grande abraço virtual para vocês. Tenham uma boa Páscoa, aproveitem para estar com a família próxima, aproveitem para valorizar os bons momentos da vida. E eu vou ficando por aqui até semana que vem. Um beijo, gratidão.